Como é que a gente faz para se livrar de uma coisa que não nos faz bem? Como é que a gente faz para mudar um hábito, né? Para transformar um hábito? Eu acho que todo mundo aqui tem pelo menos um hábito que você não queria ter, né? Então a gente vai conversar mais em detalhes sobre isso aqui hoje. Como se livrar daqueles vícios, daqueles hábitos que você sabe que não são mais saudáveis, né? Que não te ajudam a emagrecer, que não te ajudam a ir pra frente mesmo na sua vida, mas você não consegue, né? Você até quer muito se livrar daquele vício, daquele hábito e parece que não dá, que não tem jeito, você não consegue. Eu já tive um desses vícios, né? Era um vício na compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um dos vícios, né? É um vício no comportamento. Mas hoje a gente vai falar aqui com uma convidada especial que eu chamei aqui para falar com vocês, que é a Paty, a Patrícia. A Patrícia é psicóloga comportamental. Ela é a psicóloga lá dentro do meu curso, né? Pra quem não sabe, eu tenho um curso de emagrecimento. A Paty tem uma aula lá dentro do meu curso e eu chamei ela aqui hoje para que ela fale não só da experiência dela, né, pessoal, como ex-fumante, né, que é um vício, como também da parte profissional mesmo, né? Ela vai se apresentar, ela vai contar como ela trabalha e vai contar como é que funciona isso na nossa cabeça. Paty, a galera que sempre me manda mensagem perguntando: Jé, como foi que você conseguiu se livrar da compulsão alimentar, né? E eu percebo que não só a compulsão alimentar, mas outros vícios que às vezes parecem que são inocentes, né? Parecem que são bobos, mas as pessoas têm dificuldade mesmo, né? E eu lembro que essa era uma dificuldade minha. Tem gente que fala assim: olha, eu sei que isso faz mal, eu não quero isso mais pra minha vida, mas eu não consigo largar. E eu acho que assim, você, melhor do que eu, escuta muito isso em consultório, né? Então, se apresenta aí pra galera saber quem você é. Então, eu sou Patrícia Lopes, sou psicóloga clínica, sou uma apaixonada por gente. Acredito que tudo que a gente emana, a gente recebe. E vim aqui hoje trazer um pouquinho para vocês do conhecimento que eu tenho, tanto científico quanto de senso comum, e também em relação à clínica, ao consultório, que é algo que aparece muito lá, né? Não só casos como compulsão alimentar, que você, como compulsor, e sabe que é um exercício diário, é algo muito mais abrangente do que se fala no senso comum, né? É algo que interfere muito mais as nossas sensações, as nossas emoções, do que propriamente quando a gente fala de uma forma mais informal. E não é assim, né? A compulsão alimentar, ela envolve vários... A compulsão alimentar é um dos tipos de transtornos alimentares, assim como a bulimia, assim como a anorexia, assim como a tária, a ruminação, e todos esses são tratados em consultório. Então, hoje, eu vim trazer aqui para vocês, quando a gente estava conversando, eu e Jéssica, a gente falou muito sobre vícios, sobre hábitos e sobre autocobrança. E eu, como ex-fumante, falei para Jéssica que eu decidi que, quando eu decidi não fumar mais, acabou sendo não uma decisão voluntária, porque eu tive um problema de saúde, e quando eu vi, eu já estava no segundo dia sem fumar, e eu pensei, cheguei até o segundo dia, estranho, não achei tão difícil. É estranho. Será que meu corpo vai sentir falta? E eu fui caminhando, caminhando, e eu comecei a enviar mensagem para o meu cérebro, informando que eu nunca havia fumado. Então, hoje, eu já tenho 2 anos praticamente que eu parei de fumar, e as pessoas perguntam: você ainda sente falta de fumar? E eu falo: eu nunca fumei. Essa é a mensagem que eu envio para o meu cérebro. Eu transformo isso numa verdade absoluta. Por quê, Jéssica? Cientificamente, a gente está falando de sistema nervoso. E quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está falando de sensorial e de motor. Sensorial é quando a gente fala de aferente, que é dos nossos órgãos para o nosso cérebro para os nossos órgãos. Então, significa que a gente fica num círculo vicioso. Então, toda a mensagem que a gente envia para o nosso cérebro é aquilo que a gente quer que ele capte. Então, assim, a gente pode estimular o nosso cérebro? Podemos. A gente pode alimentar o nosso cérebro? Podemos. A gente só define o que a gente quer alimentar. Se a gente quer alimentar de estimuladores ou de sabotadores. Quem a gente vai alimentar dentro da gente? Quem a gente vai dar comida? A gente tem esses dois lobos. Quem a gente vai alimentar? Então, essa é a primeira escolha que a gente precisa fazer. E é dessa forma que a gente envia a mensagem cerebral. E engraçado, Paty, porque quando a gente tá nessa situação, né?
As pessoas que estão nessa situação de um vício, presa dentro de um hábito, de um ciclo vicioso que não consegue sair, geralmente a gente tende, eu tô falando isso por mim mesmo, naquela época eu tendia a falar, eu não consigo fazer isso daqui. É impossível, não dá. Porque assim, a sensação que eu tinha, não sei se você tinha isso com cigarro, mas a sensação que eu tinha com a comida, com a compulsão, né? Era que eu não conseguia viver sem aquilo dali, né? Que era um impulso muito mais forte do que eu, né? Eu consegui... Todo mundo falava, ah, mas é só ter força de vontade, né? Tem gente que fala que é falta de vergonha na cara, né? E falam isso para qualquer vício, né? Para o cigarro, para a bebida. Na verdade, não é falta de vergonha na cara. Como você mesmo falou aí, existe uma série de fatores, né? Que tem por trás disso. E por isso que é tão difícil, mas é possível, né? Então, eu vejo assim que as pessoas têm muita dificuldade nesse início, né? No início de largar o osso mesmo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, como foi. Eu já entendi que você passou por foi um caso de doença, né? Que você precisou largar. Primeiro foi, eu tive um problema de saúde, que eu perdi a voz, então eu não pude fumar. Então, assim, passaram 2 dias, eu vi que aquilo tinha sido algo tranquilo. Foi o que você falou, as pessoas às vezes tendenciam a falar, ah, isso é falta de vergonha na cara, ou então, ah, é só querer, é só ter vontade, ah, o pessoal fica colocando muita desculpa. Só que você, mais do que ninguém, vivenciou isso, e eu, por trabalhar com isso, sabemos que as compulsões, os transtornos, as síndromes, a ansiedade que eu via uma das meninas colocando, a gente tapa muito buraco. Primeiro, a gente precisa identificar o que você está alimentando. Você, como compulsora, precisava identificar o que você estava alimentando. Porque você não estava se alimentando. Você não estava se saciando. Você estava tampando uma emoção que você precisava trabalhar. Então, assim, primeiro a gente precisa se entender. A gente precisa entender que a gente está num processo. A gente precisa entender que a gente, para chegar ao degrau 4, a gente tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, que é o que você fala no seu curso, que eu acho brilhante. A gente precisa entender que para a gente chegar a 1 ano de namoro e 10 anos de casamento, a gente faz 1 mês. Você está entendendo? Então, assim, a mesma coisa é o processo de autoconhecimento, é o processo de emagrecimento, é o processo de entendimento de emoções e sensações. Tudo é progressivo, é degrau por degrau. E eu, particularmente, acredito, e eu vejo isso também nos seus stories, porque eu te acompanho e já falo para todo mundo acompanhar, porque eu acho brilhante mesmo. Eu acredito muito mais na rotina do que na meta, sabe, Jéssica? Porque a rotina ela é diária. Então, assim, você todo dia você vence isso. Foi o que a gente estava falando naquele dia da mentoria, quando uma aluna falou para você, você é uma inspiração para mim. E eu te disse, todos os stories que a Jéssica faz também é para ela. Entendeu? É para ela dar força para ela. É para ela falar, vamos lá, Jéssica, você está inspirando pessoas. Sim. Outras também te inspiram, porque é um círculo. Você está entendendo? Então, assim, entender que o nosso cérebro está aqui para ser nosso aliado, entender que a gente pode estimular e incluir sabotadores ou estimuladores dentro de nós, entender que nós temos um processo, que o meu processo é diferente do seu e que não existe certo e errado, e entender que são degraus que a gente precisa subir, conquistar um por vez, até para a gente valorizar isso. Por isso que o seu programa é muito de emagrecimento definitivo. Sim. Entendeu? Uhum. Não de emagrecimento para entrar numa roupa para ir para um casamento no sábado. É diferente. Por isso o processo é valoroso, entendeu? Sim. E junto a isso, tem essa questão que você falou da gente se preocupar sempre com... se preocupar não, né? A gente sempre focar na rotina e não na meta. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa... As pessoas têm uma autocobrança muito grande, né? Eu tinha esse padrão de autocobrança. Então, a pessoa que geralmente tem compulsão alimentar ou qualquer outro vício, ao mesmo tempo que ela quer se livrar daquilo, né? Quando ela consegue ficar um dia sem, ela já tá preocupada pensando, mas será que daqui a uma semana eu não vou aguentar? Mas será que eu só vou conseguir fazer isso por 3 dias? Porque essa era a minha angústia. Cada dia que eu conseguia, eu ficava... Ao invés de eu ficar feliz por eu ter conseguido e celebrar a conquista de um dia, né? Eu ficava preocupada pensando, meu Deus do céu, mas será que amanhã eu vou conseguir? Ou será que eu vou colocar tudo a perder no final da semana? E aquilo dali me gerava ansiedade. E aquela autocobrança do agora que eu larguei, eu não posso mais cair,
me fazia ter compulsão de novo, né? E é isso que Sem eu falo, dúvida. não é? E aí, quando eu. Isso foi uma coisa inconsciente, né? Porque naquela época eu fazia isso, mas eu não entendia por quê. E aí, depois de 2 anos, não, eu fiquei sem ter compulsão por 1 ano. 1 ano, mas eu não fazia tratamento nenhum. Eu achava que eu tava curada. E aí, depois, a compulsão voltou. E eu lembro que eu fiquei frustradíssima, porque eu pensei, meu Deus, eu fiquei 1 ano sem ter compulsão e isso voltou. E eu fiquei tão no fundo do poço porque eu tinha caído, que eu me afundei mais ainda, né? Porque eu tinha aquele padrão Sem de dúvida. autocobrança do eu não posso errar de novo, eu não posso passar por isso de novo, né? E aí, quando eu fui fazer terapia, quando eu fui, né, entender sobre isso, eu vi que, na verdade, eu não tinha me livrado da compulsão. Minha compulsão tinha mudado de lugar, né? E é isso que acontece com as pessoas que não tratam o vício, que não passam por esse processo de autoconhecimento, que a gente tá dando a oportunidade aqui também, né? Elas simplesmente trocam, né? Elas largam o cigarro e aí vão pro álcool, ou então largam a comida, mas aí também já foi meu caso, você fica viciado no saudável, e aí é também uma forma de compulsão, você só fez mudar a válvula, né? Então, é por isso que é tão importante. Você sabia que isso existe, o que você falou, que é a ortorexia, é um Sim, transtorno alimentar de vício em alimento mas saudável, e isso, que as isso pessoas aconteceu. pouco conhecem. Isso aconteceu comigo também. E aí foi justamente nesse ano que eu achava que eu estava curada da compulsão. E quando eu cheguei no consultório, Paty, a psicóloga falou assim para mim, ué, mas você falou que estava curada da compulsão. Como é que você está curada se você não consegue nem comer um chocolate, né? Se você agora só come tudo saudável, você tem medo da comida. Então eu sinto lhe informar, sua compulsão está aí. Só que agora você tem compulsão pelo alimento saudável. E eu fiquei assim, cara, aquilo ali foi um choque pra mim, porque a gente tem a ideia, né? Imagina. O compulsivo alimentar, a pessoa que tá naquela fase ainda do vício na comida, né? A gente tem aquela ideia de que o vício é naquilo dali, o problema é a comida, né? Ou o problema é o cigarro. Mas não é o cigarro o problema, né? É o que tá por trás, é o que você canalizou para aquilo dali, né? Travou, será? Travou aí pra vocês, gente? Não. Pra mim travou, mas voltou aqui agora. Me falem aí. A Simara fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A tela da parte tá travada pra Uhum. É que vocês? deu uma travadinha, mas eu consegui te ouvir. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Olha, a Simara fez uma pergunta aí, Paty. Vê se você consegue ver a pergunta dela. Como perceber que estamos com compulsão? Qual o comportamento no caso de compulsão por comida? Compulsão alimentar é um tipo de transtorno alimentar, tá? A compulsão tem a ver com comportamento. Então, assim, e normalmente ela vem atrelada à ansiedade. Isso não é incomum o que a Jéssica sentiu. E por que a ansiedade? Eu sempre falo isso muito em terapia, Jéssica. Para a gente trabalhar a ansiedade, a gente precisa de rotina. Quando eu falo rotina, as pessoas entendem como se fosse algo chato, e não é algo chato. Quando eu falo de rotina, é porque eu não quero gerar expectativa. Quando eu não gero expectativa, eu não quero gerar frustração. Então, se eu tenho uma rotina, você sabe o que vai acontecer hoje, você sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que você faz muito no seu trabalho, nos seus stories e tal. Gente, preparei a comida aqui para 3 dias, porque você se conhece como compulsora. Você sabe que essa comida precisa estar ali, porque você estabeleceu a rotina de que você vai comer abóbora, páprica doce, já sei tudo que você come. Abóbora, brócolis com páprica doce, com Já uma aprendeu a proteína. receita. Porque você estabelece a rotina que você vai ter. Você está entendendo? Quando você fala assim, hoje eu vou tomar um vinho com a Bela, você se programou para aquilo. Você trabalhou o seu cérebro para aquilo. Você não simplesmente olhou e falou, eu preciso de alguma coisa que eu não sei. Aí tá a questão emocional. Entendeu? Sim. Quando a gente não sabe, quando a gente fica abrindo, fechando geladeira, a gente não está com fome. A gente quer tampar algum buraco. A gente quer cobrir alguma coisa que não está sendo bem trabalhada. E a gente só vai saber isso através do autoconhecimento. A gente só vai ter acesso ao autoconhecimento se a gente se permitir. Se a gente falar, eu estou preparada para descobrir verdades sobre mim que podem me doer, e eu vou lá e vou chorar e vou ficar mal para depois eu subir. É isso aí. Entendeu? Tem uma coisa, Paty, foi muito legal isso que você falou, que eu achei bem interessante, que não é sobre o alimento em si, né? Porque eu tive dificuldade em entender isso também.
E quando eu comecei a fazer terapia e comecei a estudar muito sobre isso, né, tal, porque eu queria sair daquela situação, eu entendi também que as pessoas fazem a conexão com o alimento ou com o cigarro. Mas a questão é o porquê você está fazendo aquilo dali, para saber se você tem um vício ou não. Porque, por exemplo, né, você pode estar em uma festa e aí você bebeu, tomou uma cerveja, né, comeu bastante, e você fala, ah, vou fumar um cigarro aqui, só porque eu tô aqui com a galera, e você fuma aquele cigarro. Isso é totalmente diferente, né, daquela pessoa que, por exemplo, ela tem um dia super estressante, né, ou ela briga com o marido, ou ela tem um estresse no dia, ou ela tem alguma coisa emocional, e ela pensa, eu preciso fumar aquele cigarro para passar isso daqui. Sim. Essa é a Sim. diferença, né? É isso que eu falo. Gente, Isso. comer uma barra inteira de chocolate não é compulsão. E não é compulsão porque compulsão não se define pela quantidade somente do alimento ou pelo tipo do alimento. Isso é muito pequeno, né? Eu continuo, hoje em dia, comendo uma pizza, tomando sorvete. Às vezes eu exagero. Mas não é mais a compulsão. Porque a compulsão tem um sentimento por trás. O vício, né? Tem aquele sentimento por trás do eu preciso disso daqui agora, né? E aí você tem que largar tudo que você está fazendo. Você viu aquela pessoa que é viciada no cigarro, que ela tem gente, eu conheço gente que não consegue andar de avião. Porque só dela imaginar que ela vai ficar aquele X horário ali, né? Quando é voo internacional, sei lá, 8 horas, dentro do avião que ela não pode fumar, ela não consegue. E por que é que tem gente que, mesmo em algumas situações, né, Paty, do tipo assim, ó, Paty, eu vou te deixar aqui, nesse ambiente aqui, não pode fumar. Quando você vê a plaquinha, tem gente que já tem aquele impulso e diz, eu não vou aguentar ficar aqui, eu tenho que ir lá fora fumar. Esse comportamento é o comportamento do vício, né? Porque se fosse uma pessoa que não tivesse a dependência, ela poderia falar, bom, não, eu vou ficar aqui porque nessa sala eu não posso fumar, mas quando eu sair daqui eu vou fumar um cigarro. É o relacionamento com o negócio que é diferente, né? Uma coisa, um comportamento meu muito comum que eu tinha na época da compulsão era isso, que eu comecei a identificar quando eu aprendi, né? De fato, é totalmente diferente eu querer comer uma pizza e dizer, ah, eu tô com vontade de comer uma pizza hoje, não quero nem saber de comer nada saudável, vou pedir uma pizza. É totalmente diferente daquela necessidade que parece que bate do nada, entre aspas, né? E aí você tem que sair de onde você tá naquele momento para ir fumar, para ir beber, né? O álcool, Sim. a comida e o cigarro são 3 pontos bem comuns, né? É. Tirando, claro, quando tem uma dependência química, né? Em Sim. relação ao vício, porque aí seria uma Acaba outra que coisa. começa, né, Paty? Eu acredito que, se eu quero fazer uma pergunta para você mesmo, a gente se vicia também, não só no álcool ou na comida, é no comportamento, né? É no que ele traz, né? Então, exatamente. Aí eu lembro que eu vi muito isso na internet também, as pessoas me falando assim, ó, não é os terapeutas e psicólogos que eu comecei a seguir, né? Eles falando assim, a pessoa que tem um vício no cigarro, não é o cigarro que ela quer. Não é o pedaço de bolo, é o prazer que aquilo dali tá trazendo. E aí isso cai muito a ficha, né? Quando a gente entende que, não, na verdade, então, eu não necessito daquela comida. Porque a pessoa que é viciada na comida, a gente tem aquele negócio na cabeça, né? Eu preciso do bolo, eu preciso do álcool. Quando, na verdade, óbvio, né? Tem a dependência química que, conforme você repete, aí vai se agravar a situação. Mas é muito a necessidade do prazer que você sente, da sensação de relaxamento que dá o fato de você comer aquilo dali, né? E por isso que é tão difícil largar o vício, né? Porque é uma fonte de prazer. Sim, também. Está associado, assim como a comida. Ela está associada ao prazer. Ela está instituída de forma social. A gente entra nos lugares para a gente ir fazer uma festa. Você vai levar o quê? Sim. Você vai levar pavê? A fulana vai levar arroz. A gente começa já assim. A gente entra num lugar, fulano fez um pudim maravilhoso, vai lá provar. A gente não dá nem boa noite. Então, a comida, de forma... é muito estrutural, ela está muito relacionada à festa, a prazer. Então, para a gente dissociar isso, é algo difícil. E eu estava lembrando, quando você estava falando disso, eu estava pensando no controle inibitório, que é uma parte do nosso córtex pré-frontal que trabalha a nossa impulsividade, que é uma resposta automática a uma ação involuntária, que é o que você também fala um pouco no seu curso, de uma forma diferente, não tão científica. E eu estava lembrando que, se vocês quiserem, vocês podem procurar sobre o teste do marshmallow. Inclusive, tem um livro sobre isso. Uma pessoa bota uma criança na frente de uma mesa e entrega um marshmallow. E fala para ela assim, olha, eu vou deixar um marshmallow aqui com você. Daqui a 15 minutos eu vou voltar. Se eu voltar e você não tiver comida, eu te dou 2.
Se eu voltar e você tiver comida, eu não te dou nada. E tinham crianças que não conseguiam esperar 15 minutos Olha aí, que para louco. ganhar 2. Mesmo sabendo que tinha recompensa, porque teoricamente seria melhor para ela, né? Mesmo sabendo que tinha recompensa. Então, a gente pode falar de recompensa alimentar? Sim. Que é comida por troca, em moeda de troca? Sim. Que é aquele final do dia de, ai, tô estressado, mereço um hambúrguer? Ai, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, ai, preciso comprar uma pizza. Eu falo para os meus amigos, eu falo para os meus pacientes, vamos trocar essa frase. Tô estressado, hoje eu vou comer uma pizza. Não é preciso, não é vou pedir. Não associa algo ao outro algo, porque senão isso vai virar uma rotina na sua vida. Você tá entendendo? Porque a gente sempre vai ter problema, a gente sempre vai ter questões a resolver, a gente sempre vai ter os nossos estresses diários. Então, assim, não associa isso, associa a outras coisas. E outra dica que eu dou também, Jéssica, que acontece muitas vezes assim no consultório, porque eu sempre trabalho muito a saúde física com a mental, que eu acho importante de fato a liberação de dopamina, de endorfina, e isso é muito importante para o cérebro. Eu falo para eles falam para mim, mas eu odeio exercício físico. Eu falo, então você vai dizer para o seu cérebro que você não está fazendo exercício físico no momento. Sabe o que você vai falar para o seu cérebro? Você vai separar todos os podcasts que você quer ouvir, você vai separar todos os áudios que você quer ouvir, vai colocar e vai caminhar. E você vai ouvir esses podcasts. Você está ensinando o seu cérebro que você está ouvindo e está aprendendo o podcast. E sem querer você está caminhando. Então, assim, depois, o caminhar, o exercício físico vai virar prazeroso. Porque você vai liberar dopamina. E isso você vai ter uma sensação de bem-estar. Então, aquilo vai virar uma rotina. Novamente, a rotina em relação à ansiedade, entendeu? E isso daí é uma forma de incluir um hábito novo, né? Um hábito que você quer e tem dificuldade. Você deu o exemplo perfeitamente do exercício físico, que é um dos campeões aqui. A galera fala, Jé, eu não gosto de fazer exercício, né? E aí o erro já tá na afirmação, né? E eu falo, olha, enquanto você falar para sua cabeça, né? Enquanto você associar o exercício a algo ruim, você não vai conseguir, porque o ser humano, ele quer prazer o tempo inteiro, né? Então, se você ficar pensando que, o exercício vai me causar dor, eu vou ficar cansada, eu podia dormir 1 hora a mais, né? É desconfortável, eu sou muito fraca, eu tô acima do peso, que eu sei que quem tá acima do peso é mais difícil ir pra academia mesmo. Ninguém quer ir pra academia gordinho, né? Ninguém quer ir, né? A gente quer ir, quer se sentir bem, a gente não quer fazer 30 minutos de agachamento e ficar morrendo, mas é a situação que a gente tá naquele momento, fazer o quê? Pra sair dela vai ter que passar por aquilo dali, né? Então, a gente associar a outra coisa é muito importante mesmo, né? E nesse caso daí, associar o exercício à recompensa que você vai ter. E depois vai virar um hábito. Seu corpo vai sentir falta. Você vai começar a gostar. Eu tenho uma amiga minha que ela fala, eu não tenho tempo de fazer exercício. Eu falo, sabe o que você vai fazer? Você vai sair do trabalho, vai botar um tênis e vai voltar para ir para casa. Pronto, você resolveu o seu problema. Aham. E as pessoas... Entendeu? As pessoas têm que entender que uma vez que vira hábito, né, Paty? Eu acho que assim, a construção do hábito é tão difícil, é tão demorada, né? E exige trabalho, assim como você também largar o hábito. Então, você tem que entender isso, né? Sim. Pode ser que dê trabalho agora, mas depois fica no piloto automático. É uma coisa que você não vai pensar mais, né? Pra fazer. Sua cabeça já vai entender que aquilo dali faz parte de você. Não existe... Sabe, eu adoro cozinhar. Você já viu aí no meu Instagram, né? Mas eu não gostava alguns anos atrás. E aí, hoje, eu nem lembro que eu não gostava de cozinhar. E muita gente me fala assim, ai, Jéssica, eu não sei como é que você tem paciência pra cozinhar tanto. Aí, na hora, cara, eu penso, mas eu cozinho tanto? Porque na minha cabeça eu cozinho normal. Mas é porque, assim, já virou tão parte da minha rotina, do meu dia, que eu não sinto mais aquilo dali um esforço, né? Ser um esforço. Sim. E você estava falando de hábito. Se você jogar no dicionário hábito, você sabe o que vai ter? Rotina. De novo, eu bato na tecla de rotina. Quando a gente estabelece uma rotina, e eu não associo a rotina a algo chato, como se fosse rotineiro igual. Não é igual. Você vai estabelecer o que você vai fazer segunda, você vai estabelecer o que você vai fazer segunda, eu vou tirar um tempo pro autocuidado, vou fazer uma hidratação no meu cabelo, vou cuidar da minha pele, isso aqui. Vou botar o exercício físico, vou botar essa alimentação X. Terça-feira, e vou botar uma playlist bem legal para eu ter um momento meu, tomando banho, fazendo as minhas coisas. Ok. Terça-feira eu vou trabalhar isso, nisso, nisso. Quarta eu vou estudar isso. Quinta eu vou... Isso é muito bom porque o seu corpo vai entendendo tudo aquilo que você tem que construir
Isso vai diminuindo a sua ansiedade, isso vai diminuindo a sua expectativa e, consequentemente, diminuindo a sua frustração. Ah, Patrícia, mas se um dia eu não conseguir fazer aquilo que eu estipulei, tudo bem. Eram 7 dias na semana, você conseguiu 5, já é um progresso. Focar Entendeu? no Então, que conseguiu, né? isso, qualquer coisa, qualquer degrau que você suba é um progresso. E entenda, você que é uma pessoa que tem compulsão alimentar, que conseguiu criar um plano para você que funcionasse, que é a experiência própria desse plano. Sabe que você não começou e perdeu 12 quilos, 17 quilos. Você perdeu um, depois você perdeu 2, depois você perdeu 300 gramas, você se frustrou, porque Aí você engorda, malhou muito, né? aí engorda Engorda. um. Porque é. Mas o importante, Jéssica, é que você continuou a andar. Eu Exato. falo isso para os meus pacientes. Não importa se você escolhe. Para mim, não importa se você escolheu o caminho A, B, C, D, E. Eu só quero que você ande. Eu quero que você saia da casa início. Porque se você chegou no caminho D e falou: o que eu estou fazendo aqui? Você vai voltar e vai para o F. Tá tudo bem. Não há problema nisso. Eu só quero que você se movimente. A vida é de quem levanta e faz. Você tá entendendo? É a constância, né, Paty? E a gente tem essa. A gente tem. Esse era um dos meus maiores problemas disparados. Eu vivia errando normal como ser humano, né? Mas eu tinha uma autocobrança tão grande que eu não me permitia errar. Aí, quando eu errava, né? Eu desistia de tudo. Eu parava, eu jogava tudo pro alto. Aí eu já achava que eu não era capaz, que aquilo dali não era pra mim mesmo, que eu tinha nascido pra ser gorda. E aí começa, né? Todas as ladainhas que a gente vai contando pra gente mesmo, né? E a gente interrompe o processo. Não é pra interromper o negócio, é pra continuar de onde você parou, né? Caiu, você levanta e vai pra frente, né? E não é pra você achar que você nunca vai errar, né? Tem uma coisa que é uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas que funciona muito bem. As meninas, eu sempre falo assim, ó, o que é que você diria para sua amiga, para uma amiga sua, né, que por acaso, né, passou por alguma dificuldade e está resolvendo desistir de tudo? O que é que você diria para ela? Eu tenho certeza que você diria palavras amigáveis, né? Você daria uma força para ela continuar, diria, ó, descansa, mas recomeça. Você é capaz, né? Vai, continua. Por que que para você faz tudo o contrário, né? Porque assim, se uma pessoa... Eu comecei a pensar isso, né? Quando eu tinha crise de compulsão frequente, muitas recaídas, eu tive muitas durante o processo, mas eu comecei a ter essa consciência, né? Eu falava assim, ó, se alguém que tem compulsão, que era a própria minha galera do Instagram, porque na época que eu descobri que eu tinha compulsão, eu contava tudo aqui. E eu contava sobre as recaídas também. E aí eu falava assim, bom, o que é que eu tô falando pra galera lá no Instagram? Eu tô falando, né, pra eles que quando cair tem que levantar. Que tudo bem ele errar, que ele é ser humano, que o importante é a quantidade de coisa que ele acertou e não o erro. E por que que comigo eu sou tão crítica, né? Por que que comigo eu não me permito errar? E a gente, sem perceber, faz isso, né? A gente sabe dar um apoio ao amigo, mas com a gente não, é cacetada, né? É você não presta, você é gorda mesmo, você é fraca. E na verdade não é isso, a É. gente tem que saber continuar, né? Cair, gente, todo mundo As vai. duas, as duas coisas que eu sempre falo é: a vida não é assim, a vida é assim. E a gente precisa saber lidar com isso. A gente nem sempre vai estar muito tranquila, muito bem, com a saúde mental em dia. Não, a gente vai fazer isso e isso também é importante para o nosso crescimento. Entendeu? E a Exatamente. outra dica que eu dou é que é, eu acabei de esquecer a outra dica que eu dou. Muito assunto, né? É muito assunto dentro desse. É muito assunto. É, Mas, ó, essa questão da rotina, isso é uma prova de que rotina realmente reduz a ansiedade. É que, desde que quando começou a pandemia, que as pessoas ficaram sem a rotina, a galera pirou, é, né? Muita gente pirou. Inclusive, muita gente que achava que era estressado por causa da rotina. Que era ansioso por causa da rotina. Começou a ficar pior é. quando se viu sem uma rotina. E assim, gente, ter rotina não significa que você, né, você vai trabalhar na rua, principalmente no Brasil, que a situação tá mais complicada do que aqui nos Estados Unidos. Mas você pode criar a sua rotina. Quando o Paty fala rotina, é uma rotina mental mesmo, né? Tipo assim, ó, eu vou acordar de É. tal hora, eu vou comer isso aqui de manhã. A gente tem que ter uma pré-organização mental. Porque senão, gente, Tem. a gente pensa em mil coisas ao mesmo tempo. Mas quando a gente coloca no papel, a gente vê que metade daquilo dali que a gente estava pensando, na verdade, a gente não quer fazer. Ou então não é muito importante, né? Eu era uma pessoa Ah, olha.
eu sou ansiosa. Pode falar. Eu lembrei do que eu ia falar, quando você Fala, estava fala. falando da questão de se punir, de se machucar, mas que com os nossos amigos a gente faz questão de abraçar. É. Toda vez que eu estou de frente para um paciente, eu falo para ele assim: se um amigo seu te der 10 características, vamos lá, vou falar de você, Jéssica. A Jéssica é inteligente, a Jéssica é batalhadora, a Jéssica é boa amiga, a Jéssica é prestativa, a Jéssica é companheira, a Jéssica é paciente, a Jéssica é arrumada, a Jéssica é organizada, a Jéssica cuida do bem-estar dela e a Jéssica é preguiçosa. Você vai ficar nessa. Sim. E vai ficar Você vai pensando. ficar, por que eu sou preguiçosa? Fala, não, mas peraí, mas em que momento eu fui preguiçosa? Você fala, você vai ignorar as 9 características positivas que eu te dei. Entendeu? Entende por que, que a gente tem que escolher o que, que estimula e o que nos sabota? E isso também tem a ver com o nosso social, tá, Jéssica? É muito importante falar isso. Existe o nosso comportamento familiar, que é a nossa família e tal, existe o nosso comportamento social e existe o nosso comportamento íntimo. Existe a construção familiar, os meus amigos e aquilo que eu quero ser. É aquilo que eu sou. Então, assim, quem eu quero do meu lado? Quem eu quero torcendo por mim? Quem eu quero perto de mim? Pessoas que me sabotam ou pessoas que me estimulam? Isso também interfere na minha vida, Sim, sim. entendeu? Uhum. A gente tem que vibrar, a gente tem que estar perto de pessoas que vibram naquela mesma sintonia dali, né? E é por isso, Paty, que eu sempre faço questão de fazer desafios aqui, né? Inclusive pegando esse gancho aí, eu tô fazendo um desafio, né? Que eu chamei de desafio detox, que na verdade é um detox de mentalidade, de comportamento, de hábitos e vícios, que eu trabalho de uma forma muito, muito prática, né? No dia a dia ali, faço uma rotina, justamente uma rotina, e é justamente essa rotina que ajuda as meninas dia após dia, né? Conseguirem emagrecer. É um desafio de 10 dias que está com as inscrições abertas, porque eu vou começar agora, segunda-feira, uma nova turma. Então, o link de inscrição está aqui na minha bio, depois vocês clicam lá para ver. Tem até o final dessa semana para vocês entrarem. E eu trabalho isso tudo que a gente está conversando aqui de uma forma muito, muito simples, muito prática, de uma coisa realmente para que você consiga aplicar no seu dia a dia, né? E consiga colocar em prática isso que a Paty está falando, né? Que é a E rotina de ação. não é nada montado, foi algo que você planejou, foi algo que você vivenciou. Tem Sim, as suas experiências, a sua história de vida. Então, isso é bom as pessoas experimentarem, entenderem que o que você monta, o que você oferece é algo que você experimentou, que é sim. algo que você sabe aonde dói, aonde que pode estar alguma fraqueza, exatamente para você intervir, entendeu? Tudo que eu falo aqui, né? É tudo que deu certo comigo, é tudo que funcionou. Porque eu sempre eu tive 15 anos de compulsão alimentar, né, Paty? Então, assim, eu tenho 27 e você veja, metade, eu passei mais da metade da minha vida com compulsão alimentar, né? Então, e o caminho é justamente isso que a Paty falou, né? É recaída e você cai, levanta. Então, eu tinha época que tinha compulsão alimentar uma vez na semana. Depois eu tive uma vez a cada 15 dias, depois isso ia se afastando, depois eu fiquei 6 meses sem, depois eu. Né? É um processo de autoconhecimento, que você fala muito no seu Instagram, né? Sobre autoconhecimento. E aí, tudo isso que eu vivi, né? Tudo isso que eu aprendi, eu resolvi montar, né? Em um formato de desafio, de curso, de live. E por isso que eu falo tanto sobre esse assunto aqui, porque é possível, gente. Eu sei que às vezes, na situação que você está agora, você se sente fraca, se sente incapaz. Como a Paty falou, você está possivelmente, por querer ou não, rodeada de gente que te coloca para baixo, né? Você está em um ambiente que está todo mundo tomando álcool, comendo bolo de chocolate, te falando que só se vive uma vez, né? Ou que você não vai conseguir se livrar disso daí, porque tem gente que não consegue mesmo. Mas eu sou uma pessoa real que consegui, a Paty é uma pessoa real que conseguiu, e atende muita gente que passa por esse processo. Então, eu sempre falo muito isso aqui para as pessoas se sentirem acolhidas, né? Não acho que é só com você o problema. Muita gente passa por esse tipo de problema, né? Que é o vício, que é hábitos que não quer, principalmente no mundo de hoje, que tá todo mundo com ansiedade, né? Eu Uhum. fiquei, esses dias que eu vi aquela atualização do WhatsApp, Paty, não sei se aí no Brasil tá, atualização do WhatsApp, que é aquele áudio acelerado. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente do céu, onde é que o mundo vai parar? Ninguém tem tempo para ouvir um áudio de 2 minutos? E aí, essa mesma pessoa que agora está ouvindo áudio acelerado é a pessoa que fala que não consegue resistir a um bolo de chocolate, que não tem tempo de ir na academia, que tá viciada na comida. E aí você vê que é um conjunto de coisa, né?
É. É um somatório, né, Jéssica? Foi o que eu te falei, que a gente sempre conversa. A gente precisa identificar as nossas emoções, a gente precisa identificar as nossas sensações, a gente precisa respeitar os nossos processos, a gente precisa entender a nossa história de vida, a gente precisa não se punir, não se martirizar. Pelo contrário, a gente tem que se abraçar. No final da noite, a gente tem que falar: parabéns, você fez o melhor que você pôde. Amanhã você vai tentar de uma forma diferente, mas você não vai se diminuir. Você não vai se auto-sabotar, pelo contrário, você vai se proteger, você vai se agradecer, você vai vibrar com você ter chegado até aqui, com tudo aquilo que você passou, com tudo aquilo que você vivenciou, porque a vida de cada um é singular, é subjetiva, cada um sabe das suas dores, cada um sabe das suas virtudes, cada um sabe das suas fraquezas. Perfeito, perfeito. E entender que não se cobrar para fazer 100%, né? Não se cobrar para fazer perfeito, né? Porque isso aí não existe, tá? Quem falou para você que hoje perdeu 30 quilos ou que ficou 10 anos sem fumar, ela não ficou 10 anos sem fumar, ela decidiu parar de fumar e depois nunca mais... A recaída acontece, né? No processo de emagrecimento, mais ainda, né? Como o Paty falou aí, você perde 1 quilo, perde 2, engorda 1, né? Então, assim, isso faz parte do processo. O mais importante é não desistam, né? É possível construir hábitos novos. Tentem, façam esse exercício aí que a Paty falou, de criar uma rotina para vocês, né? A agenda é uma coisa que me ajudou demais, né? Eu comecei a usar há pouco tempo, inclusive, porque eu sou muito elétrica, eu falo demais, sou muito dispersa. Então, qualquer coisa me tira do foco. E isso me gera ansiedade. E o fato de sentar no início do dia e escrever as coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu tenho prioridade, ajuda demais, gente. Porque, olha, metade das coisas que a gente pensa, você não precisa fazer naquele dia de hoje. É só uma pré-ansiedade. Tentar fazer isso aos domingos, que é o primeiro dia da semana. A gente esquece que ele é o primeiro dia da semana. Mas é acordar, sentar, pegar um papel e falar: vamos lá, eu vou definir minha semana. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou colocar aquilo. E a gente já conversou sobre isso também, Jéssica. A gente acabou não pontuando aqui as pausas que a gente precisa fazer diária. Eu escolho sempre fazer na parte da manhã e na parte da noite. Eu acordo antes de todo mundo aqui da minha casa, sento no sofá, tomo um café, faço a minha meditação. Tem gente que não gosta de meditar, não tem problema, mas faz aquela pausa, internaliza aquilo que você quer para o seu dia, agradece aquilo que você conquista diariamente, emana energia positiva, não só para receber, mas para emanar mesmo. Sim. Que isso é um círculo de amor, entendeu? Com E certeza. no final do dia, o que eu faço? Eu tomo banho, eu aprendi isso com uma amiga minha, a Vanessa. Eu tomo banho no escuro, com uma vela aromatizante, e agradeço tudo que eu vivenciei naquele dia, continuo emanando minha energia positiva e vou dormir mais tranquila. Isso diminui a ansiedade e ainda traz positividade. E ainda te traz essas pausas necessárias, entendeu? Essas pausas que a Paty tá falando, gente, que nada mais é do que você tirar um momento para você viver no presente, né? Porque hoje em dia a gente vive muito ou no passado, né? Ou no futuro, que é a ansiedade, né? E a gente não para em nenhum momento do dia. E às vezes eu também aprendi isso, Paty, porque eu não tinha. Eu falava que eu não tinha paciência para meditar. Quem fala que não tem paciência para meditar precisa meditar 2 vezes mais, né? E aí eu comecei pela dor também. Eu só comecei porque eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte. Então, eu vi na meditação uma saída, né? Quando me falaram sobre a meditação, eu vi como uma medicação mesmo. E é incrível o poder que tem. E nem só da meditação, como o pai tá falando. Meditar, gente, não é que você vai virar um Buda e ficar lá com a mãozinha no joelho. Não. É simplesmente você ficar em silêncio, curtindo aquele momento presente, né? Pensando realmente no que você está vivendo naquele momento. E não no que você fez ou no que você vai fazer lá na frente, né? Então, separar esses momentos, isso foi uma das coisas que foi melhor para mim, assim, sabe? Foi uma das coisas que eu coloquei na minha rotina e que fez maior diferença. Tem dias que eu não consigo fazer, né? Tem dias que eu mesmo me saboto e também não faço, né? Não faço essas pausas, porque a gente sempre acha que tem que trabalhar mais, a gente sempre acha que está muito ocupado, quando na verdade não é prioridade, né? Isso aí também é um exercício. Eu falo que a mente é um exercício igual musculação, tem que treinar, né? Se não treinar... E não fique esperando a perfeição. Você não precisa sentar numa pose para meditar. Você pode meditar no banho. Ah lá, a Vanessa tá aqui, ó. Ela que me ensinou a meditar no escuro. Olha aí. A ficar dentro do chuveiro com a velhinha aromatizante.
É meditar deitada, ter o seu momento, é ter o seu momento com Momento, você mesmo. né? Essas pausas são muito importantes, entendeu? Exatamente. E aí, volto a falar, né? Tudo que você for tentar colocar como hábito na sua rotina, saiba que tem dia que você vai fazer perfeito, tem dia que não vai dar. Mas faz parte do processo. Não se culpe por isso, né? E saiba que o mais importante é você, dali onde você caiu, você levanta e vai para frente. Você não vai voltar para trás mais. Eu falo para minhas alunas que a vida não é um jogo de videogame que dá game over e vocês voltam lá pro joguinho número 1, né? Daqui você levanta e caminha, né? Esquece que passou. Então, eu E, acho que gente, o ótimo é inimigo do bom. Se você tem o bom, tá maravilhoso. E outra coisa, pegando um gancho do que você falou, Jéssica, o passado é referência. O futuro você não tem acesso, você só tem o hoje. Todos os dias que você acorda, você só tem o hoje. Você só tem o presente. Então, assim, você nunca vai ter o passado e nem o futuro, você só tem o agora. Então, é. faça algo por você agora. Uhum. Nem é o hoje, né, Paty? É o agora mesmo, como você falou, né? O que tá. A vida é isso daqui, ó. O que tá acontecendo aqui É agora, isso né? aí. Não adianta a gente ficar É pensando no isso que passou ou pensando no que vai fazer, porque isso tudo atrapalha. Isso tudo, gente, que a gente tá falando, interfere o seu processo de emagrecimento. Porque aí envolve ansiedade, que envolve a necessidade de ter um vício, porque você nunca tá no momento presente. Então, eu acho que a gente deu muitas dicas aqui. Já vai dar pra galera conseguir começar mais um dia. Amanhã já começa a colocar em prática as coisas que a gente falou aqui. Vou chamar a Paty para outras lives, porque a gente tem muito assunto para conversar. muito, Eu vou muito. pedir para a galera me mandar sugestões aqui na caixinha, no meu Instagram, para a gente marcar outras lives, tá, Paty? Eu acho muito importante. Ai, olha, e eu falo pra galera te seguir, porque eu adoro suas dicas alimentares. Você vai no mercado, é tipo o Rodrigo Hilbert, pesca o peixe e faz a comida, entendeu? Então, assim, você vai no mercado, você mostra o que comprar. Depois eu comprei páprica doce. Outro dia você deu uma dica que eu achei fantástica. Gente, toma café sem açúcar e adoçante, porque se você colocar, estimula a vontade de comer açúcar. Eu cortei. Então, assim, várias dicas que são super valiosas e que estão ali. Que estão ali. Você está oferecendo, é gratuito, é prazeroso, é em troca de bem-estar. Então, Sim. por que não seguir, entendeu?